mas vamos fazer aqui da forma de equacionar a nossa matriz. Vou pegar aqui a matriz A, tá? Já como exemplo, e aí a gente já tem a definição do teorema. Vou pegar a matriz A, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Olha que simples. E ele manda a gente encontrar a inversa dessa matriz. Ora, a inversa dessa matriz vai ser uma matriz A elevado a menos 1. Ele quer saber quem é ela. Para a gente encontrar, a gente tem que fazer essa multiplicação aqui, ó, bem simples. Então, eu vou pegar a minha matriz A vezes a inversa de A e tem que ser igual à identidade. A matriz A eu sei quem é. 1, 2, 3, 4. A inversa eu ainda não sei quem é, mas eu sei quem é a identidade. Isso é de mesma ordem. 1, 0, 0, 1. E quem é a minha matriz A? A minha matriz A inversa, A menos 1, vai ser uma matriz constituída de letras, certo? De incógnitas. E você pode colocar a letra que você quiser. A, B, C, D, X, Y, W, V. Tanto faz, tá? É você que escolhe aí. Você pode até colocar a letra do seu nome. Não importa. Eu vou colocar A, B, C e D. Então aqui a gente vai fazer duas operações que nós aprendemos lá no começo do nosso conteúdo. Quais são as operações? Primeiro, a multiplicação de matrizes. Depois da multiplicação, a igualdade entre matrizes. E a gente lembra desses assuntos que vimos já logo no começo lá de operações com matrizes. Então vamos lá. Multiplico linha vezes coluna aqui, não é isso? Ó. Linha vezes coluna vai ficar 1 vezes A da A, mais 2 vezes C, 2C. Acompanha aí, tá? Se esqueceram, vão lá e revisem de novo no módulo de vocês como é que faz a multiplicação de matrizes. Multipliquei a primeira vezes a primeira coluna, a primeira linha vezes a segunda agora. 1 vezes B, B. Mais 2 vezes D, 2D. Logo depois, 3 vezes A, 3A. 4 vezes C, 4C, né? É o sinalzinho de mais. 3 vezes B, 3B. Mais 4 vezes D, 4D. E aqui está a minha multiplicação. Se A, B, C e D fossem números reais, eu já saberia que isso aqui dava um número só, mas são incógnitas para a gente, são letras. Então, eu preciso resolver a igualdade. Então, ó, A mais 2C é igual a 1. 3A mais 4C é igual a 0. Percebam que essas duas equações, né? Vou montar aqui um sistema, porque são duas equações que têm as mesmas incógnitas, A e C. E a mesma coisa eu vou fazer com B e D, ó, duas equações com a mesma incógnita. Então eu vou colocar aqui, ó, mais separado, tá? Então B mais 2D vai ser igual a 0. B mais 2D é igual a 0, assim como 3B mais 4D igual a 1. E aí eu tenho que resolver os dois sistemas. E aí você resolve pelo método que você preferir. Você pode usar qualquer uma das regras que a gente já estudou. Geralmente a gente resolve o sistema por adição, substituição e comparação, porque é um sistema 2 por 2, mas nada impede que você utilize regra de Cramer, escalonamento, certo? Você pode usar o que você quiser. Laplace, teorema de Jacobi, teorema de Binet. Se der para utilizar, pode utilizar, tá? Não há nenhuma restrição. Agora você detém conhecimento. Agora você detém sabedoria. Agora você conhece o que é matriz. Então você pode usar o que você quiser, certo? Mas geralmente eu utilizo as definições mais simples, adição, substituição ou comparação lá do fundamentalzinho que a gente aprendeu lá no 8º ano. Beleza? Então vamos lá. Vou isolar o A aqui, ó. Então, A é igual a 1 menos 2C. E vou substituir 3 vezes o A. Quem é o A? O A vai ser 1 menos 2C mais 4C igual a 0. Então, ó, fazendo chuveirinho, eu vou obter 3 menos 6C mais 4C igual a 0. Tudo que é C de um lado, tudo que não é do outro. Então, esses dois termos são semelhantes, vou somar. Então, vai dar menos 2C igual a menos 3. Preste atenção na operação, tá? Vou multiplicar por menos 1, ficando 2C igual a 3. C é igual a 3 por 2. Esse é o valor de C. O valor de C eu vou substituir no C, ó. Ficando aqui, ó, deixa eu fazer de preto.
A vai ser igual a 1 menos 2 vezes C, que é 3 meio. Meio pode cair com meio. A vai ser igual a 1 menos 3. Logo, A é igual a menos 2. Tá aí o valor de A e o valor de C. Vamos lá para a próxima, tá? Vamos para a próxima. Então, aqui, ó, vou isolar no primeiro. No primeiro, B é igual a menos 2D. Passei o D para o outro lado, né? A primeira equação. E aí eu vou pegar a segunda equação. 3 vezes B, quem é B? Menos 2D mais 4D igual a 1. Logo, eu vou ter menos 6D mais 4D igual a 1. Essa subtração vai me dar menos 2D igual a 1. Vou multiplicar por menos 1. Lembra que toda vez que a minha variável estiver acompanhada de um coeficiente negativo, eu multiplico por menos 1 para tornar ela positivo, porque fica mais fácil de trabalhar com ela na forma positiva, tá? Então aí eu tenho que 2D é igual a menos 1, quando eu multiplico toda a minha equação por menos 1. Logo, D é igual a menos 1 meio. Se D é igual a menos meio, vou substituir no lugar de D. Menos 2 vezes menos meio. Primeira coisa, menos vezes menos, mais. O 2 cai com 2, fica só 1. Então tá aqui o valor de B. Então eu sei agora o valor de A, B, C e D. E aí eu monto a minha matriz A inversa. A minha matriz A inversa vai ser formada pelo valor de A, pelo valor de B. Cadê B? B é 1. Pelo valor de C, 3 meios. Pelo valor de D, que é menos meio. Tá aqui a minha matriz, né? A, B, C, D. Certo? Então não tem bicha de cabeça nenhum. Certo, pessoal? É só vocês lembrarem aí dessas definições. Perguntas? Acho que não tem, né? Porque essas questões é bem simples. Professor, existe outra forma de se fazer? Existe. Existe outra forma de se fazer, que é a regra do cofator. Vamos fazer ela pelo cofator? Né? Tem que calcular o cofator de cada um. Vou encontrar a matriz dos cofatores. Vou encontrar o determinante dessa matriz. Vou fazer a transposta da matriz dos cofatores e vou multiplicar pelo inverso do determinante. Vamos fazer tudo isso, tá? Então, memorizem esse meio, ou melhor, aprendam esse processo, porque é o processo que vocês irão aplicar nas próximas questões. E aí vamos lá para a nossa matriz. Vamos lá fazer pelo outro processo, tá? Só para a gente tentar ver que existe outras formas de se fazer isso. Primeiramente, calcula o determinante da sua matriz, diagonal principal menos diagonal secundária. Então, 1 vezes 4, 4, menos 2 vezes 3, 6. Esse cara vai me dar menos 2. Tá aqui o meu determinante. O det de A é igual a menos 2. Guarda essa informação. Vamos calcular o cofator. Cofator C11. Como é que eu calculo o cofator? Menos 1 elevado a 1 mais 1 vezes o determinante que sobra. Quando eu elimino a linha coluna que está o C11, eu fico só com 4. Então esse cara vai ser 1 vezes 4, que dá 4. Beleza? Vamos lá, continuando. Depois, cofator 1, 2. Cofator 1, 2. Que no caso é o 2. Linha coluna. Aí vai ficar menos 1 elevado a 1 mais 2 vezes o que sobra, que é 3. Vai ficar menos 1 vezes 3, dá menos 3. Depois eu tenho C21. Menos 1 elevado a 2 mais 1 vezes o determinante que sobra, que seria o 2. Preste atenção, tá, nesse processo. Lembrem desse processo, que foi um processo que a gente fez aí, eu acho que há 3, 4 semanas atrás a gente já fez isso, né? Então isso aqui vai ficar menos 1 vezes 2, que dá menos 2. Depois o cofator 2, 2, que é igual a menos 1 elevado a 2 mais 2, vezes o determinante que sobra. Quando eu elimino a linha coluna, sobra 1. Então vai ficar 1 vezes 1, que dá 1. Tá aí a minha matriz dos cofatores, né? Matriz dos cofatores. Eu vou colocar a matriz A, linha dos cofatores, representada pelos elementos 4, menos 3, menos 2, 1. Depois que eu encontro a matriz dos cofatores, o que é que eu faço? Faço a matriz que a gente chama de matriz adjunta, não é isso? Só para me lembrar aqui, para não dizer que eu estou mentindo, pessoal.
Vamos lá. Só para não dizer que eu estou mentindo, deixa eu verificar aqui, tá? Uma vez a matriz inversa é igual a uma vez a matriz... Cadê? Menos 2, calculo o cofator de cada uma delas, que vai me dar 4 menos 3, menos 2 e 1. E aí eu calculo a matriz transposta do cofator, que é chamada de matriz adjunta, é isso mesmo. Então vamos lá, adjunta de C, adjunta do cofator. Então vai ficar linha coluna, né? 4 menos 3, menos 2, 1. Certo? E agora o que é que eu faço? Eu faço a regrinha que a gente aprendeu lá. O determinante, ou melhor, a inversa de A vai ser igual a 1 sobre det de A vezes a adjunta. Acho que é assim que é a representação, tá? Substituindo vai ficar A elevado a menos 1 igual a 1 sobre menos 2, porque é o valor determinante de A, menos 2, vezes a matriz adjunta, que é 4, menos 2, menos 3 e 1. E aí, quando eu fizer todo o processo, toda a minha multiplicação, como é que fica isso aqui? Esse vezes esse vai dar menos 4 sobre 2. Dá menos 2. Quando eu fizer esse vezes esse, vai ficar menos 2 dividido por menos 2. Dá 1. Quando eu fizer esse vezes esse, vai ficar menos 3 dividido por menos 2. Vai dar 3 meio. Quando eu fizer esse vezes esse, vai dar meio negativo. Então tá aqui a minha matriz. Se vocês conferirem, ela é igualzinha à minha matriz, que eu calculei ela só a partir do sistema de equação, pelo primeiro cálculo que eu fiz, tá? Então vocês têm duas formas de calcular a matriz inversa, a inversa de uma matriz. Certo, pessoal? Tem esses dois processos. Ah, professor, o senhor fez para uma matriz de ordem 2x2, é bem simples, é. Geralmente o professor faz para uma matriz bem simples, né? Para depois passar uma mais difícil. Então, quando nós tivermos a nossa aula online, tá? Na nossa sala de aula virtual, quando nós estivermos juntos, eu irei resolver exercícios juntamente com vocês de uma matriz de ordem maior do que essa, para a gente ver como é que se trabalha com ela, certo? Mas não tem bicho de cabeça. Da mesma forma que eu fiz essa de ordem 2x2, você irá fazer de uma ordem 3x3. Ou de uma ordem 4. Ah, professor, tem como fazer isso na ordem 4x4? Tem, tá? É um processo mais longo, mas tem. Eu acho que o livro de vocês não cobra, mas existe, tá? Nada contra. Pessoal, no módulo de vocês tem 3 exercícios resolvidos. Dica que eu dou para vocês. Primeiro, resolvam os exercícios resolvidos, tá? Façam de novo. Porque esses exercícios são exercícios de amostra para dar base para que vocês possam resolver os exercícios. Depois do conteúdo, o professor deu o conteúdo, resolveu o exemplo, mas e agora? Como é que a gente faz? Primeiro estudo resolvido, depois olhar para os exercícios, porque os resolvidos vai lhe dar base, certo? Então aí para vocês, eu deixo como exercício aí, ó. E aí eu já vou avisando, tá? Quem tiver o livro, posta o exercício lá no grupo do WhatsApp, para que os outros possam pegar as questões, tá? Então as questões vão ser as questões de número da página, na página 31, a questão de número 13, 14, aí a gente tem a 54, a 55 e assim sucessivamente, certo? Mas a priori resolvam essas 4, tá? Resolvam essas 4, mas aí vocês podem resolver mais a fim de adquirir mais conhecimento, beleza? Então eu vou passar para casa as 4, 13, 14, 54 e 55. Mas não parem por aí, tá, pessoal? Se vocês tiverem tempo, resolva algumas outras questões. Então, ó, por hoje é só, certo? Até a nossa sala de aula virtual.